Olá, eu sou Cláudia Mariana e este é o Mercado Cultural, programa do pantin.com.br, que vem dialogar com os agentes culturais do nosso estado para saber como é que anda a cultura potiguar no período da pandemia e conversar também sobre os impactos da Lei Aldir Blanc no setor cultural. E a nossa convidada hoje é a documentarista Dênia Cruz. Roda a vinheta, Cardozinho. Oi, Dênia, tudo bom? Desde já é um prazer te receber aqui. Oi, Cláudia. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente estar falando, né, de cultura, das nossas linguagens, dos nossos fazeres, que são tão necessários e mais ainda nesse momento de pandemia, né? Acho que foi o que fez muita gente conseguir lidar, né, com esses isolamentos e com tudo que a gente está vivendo há mais de um ano. Muito bom estar com você aqui, Dênia, e perguntar para você como é que tem sido essa questão da pandemia na sua área de atuação, né? O audiovisual, ele deu um boom, né? A gente teve diversas produções audiovisuais, ao mesmo tempo em que existiram algumas especificidades da área que foram meio que subtraídas, né, com relação a tempo e tudo mais. A gente sabe que você teve trabalhos produzidos durante a pandemia, a gente quer conversar com você um pouco mais sobre como foi, né, essa produção nesse período, qual foi uma das maiores dificuldades. Então, assim, eu sou produtora audiovisual, né, documentarista no âmbito da direção de filmes. E aí, quando chegou a pandemia, ficamos assim, ai meu Deus, como é que a gente vai fazer, né, as coisas? Eu não vivo só disso, sou jornalista de formação, eu tenho uma outra atividade, mas achei também, assim, necessário a gente, nesse momento, produzir, né? E aí foi bem curioso, assim, embora um ano tão difícil, quando eu olhei para 2020, eu falei, poxa, eu produzi, eu consegui fazer, assim, e eu acho isso muito relevante, porque a gente não pode parar de produzir mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as adaptações que foram necessárias, né? Principalmente aqui, ó, esse é um exemplo. Estamos no online, né? No mecanismo que chegou e que eu acho que chegou para ficar. E quando nós pudermos fazer as ações presenciais, eu acho que a gente tem que encontrar um denominador que consiga unir os dois, né? Porque isso aqui também possibilita a gente chegar em outros territórios. E isso para mim foi muito curioso, porque, pronto, uma das coisas que eu fiz na pandemia, antes mesmo da Aldir Blanc, eu comecei a dar oficinas online provocada por um amigo, o Raio do Lucena, que me convidou para fazer uma oficina para o Curta Caicó, que o ano passado teve que se adaptar e ser online. E aí foi um desafio, porque eu sempre ministro oficina feito de forma virtual. E aí foi o primeiro desafio. Adaptar, né, a todo o seu trabalho, toda a sua metodologia para esse momento virtual. E aí eu tive uma grata surpresa. O alcance. Eu consegui chegar em territórios que eu não chegaria no presencial. Então, aí tem os pontos de dificuldade, os pontos que são complicados, a gente se adaptar, mas também tem os pontos positivos, e eu acho que o maior deles é esse, é como a gente consegue chegar. Então, aí esse desafio de fazer a oficina lá no Curta Record me instigou a desenhar outros projetos e levar, sabe, toda essa minha expertise, dividir um pouco do que eu sei, e aí a gente conseguiu, inclusive, fazer mais duas oficinas através da Aldir Blanc. Uma específica de produção de documentário, através da FUNCAC, e uma outra olhando para a produção audiovisual como um todo, né? E, inclusive, eu trouxe colegas da área com expertises específicas, porque eu falar sozinha, de coisas, inclusive, que eu não domino, porque quando eu estou produzindo, eu preciso de uma equipe, eu não domino todas as facetas da produção audiovisual, e é essa equipe que faz junto, o filme é nosso, o filme não é meu, tem toda uma equipe por trás que demanda esse conhecimento. E a gente fez essas duas experiências, essas duas oficinas, e para mim foi muito grato e um aprendizado, assim, tanto pela questão de estar trocando, pelo alcance, né, das pessoas que a gente conhece, que a gente chegou, né, através do virtual, e é isso, e essa troca também com os colegas. Aí os outros desafios, assim, o meu maior desafio com relação à produção em si, porque eu fiz dois filmes, pois é. Na verdade, ele, né, nasceu da inquietação de estarmos vivendo esse isolamento
E a gente se utilizou justamente do que temos, né, do que fomos levados a nos adaptarmos e vivenciar com essa questão do virtual. Que foi o documentário O Ano que a Terra Tirou Férias, que a gente está fazendo um olhar sobre a pandemia, sobre o que a gente viveu durante o ano de 2020, e nasceu assim. Eu sou nadadora, eu nado no mar, e é uma terapia. E foi a minha terapia em 2020, gente. E aí um dia eu nado com a minha amiga Sandra Mara, que também é realizadora, roteirista, e onde a gente conversou, eu disse, Sandra, vamos fazer um filme sobre o que a gente está vivendo? Ela, bora! Ela topou na hora. E aí, mas como é que a gente vai fazer se a gente não pode produzir, se a gente não pode ir a campo, né? Assim, lá no começo a gente não tinha essa questão de se adaptar, você vê que todas as produções pararam, né? Inclusive as grandes produções, até a Globo parou, o seu grande mercado, né, de novela, todo mundo parou, porque todo mundo foi, e agora, como é que a gente faz, né? Até encontrar a criação dos protocolos de segurança. Mas, até o momento, a gente estava pensando, inclusive, de se utilizar desse mecanismo virtual. E assim a gente foi pensando e desenhando como seria, né? E aí a gente chegou a seguinte formato, de pedir a amigos que fizessem relatos a partir dos seus cotidianos, dos seus isolamentos, amigos que tivessem em várias partes do mundo, amigos nossos diretos e amigos de amigos. A gente recebeu vários depoimentos de como que estava sendo, em vários países, inclusive, de como que estava sendo os isolamentos e a pandemia, como é que eles estavam fazendo os seus dia a dia, o que, é que eles tinham feito para se adaptar, né? E, paralelo a isso, a gente foi olhando para o que o noticiário falava sobre a pandemia, principalmente aqui no Brasil, as dificuldades que a gente teve para a questão da gestão federal, né? Tanto da questão da condução da pandemia, do negacionismo, enfim. Então, a gente fez esse olhar, e aí nasceu O Ano que a Terra Tirou Férias, que é um filme de montagem, ou seja, a gente não foi a campo gravar, como essa formatação, né, de uma produção, nós fizemos essa coletagem dos depoimentos e essa coletagem dos noticiários, e aí houve toda uma reflexão, e aí a Terra, ela participa do filme, tá? A Terra é um personagem. Que massa. É a Terra falando, refletindo sobre tudo isso, e aí é esse filme. Esse foi mais tranquilo nesse sentido, né? E o filme é assinado por mim, por Sandra Mara e Igor Felipe, que também assina a montagem, e é isso, é essa reflexão. E aí o Tobias está conosco também, ele está fazendo a distribuição, o Vinícius Soares faz a trilha muito bem, a gente teve também a colaboração da FUBEC, através do Thiago Garcia, com a arte que ficou lindíssima, nossa identidade visual ficou fantástica, e a Ana Paula Medeiros, minha parceira querida, maravilhosa, que coordena, que desenha os projetos comigo, esse desafio da gente olhar, né, para como a gente manter-se na cultura, né, e como que a gente pode desenhar nossos projetos e chegar às pessoas com que objetivo, né, então, a Ana Paula, essa parceiraça, ela que divide comigo o como que a gente desenha nossos projetos. Aí tem a história lá, né? O outro grande desafio foi fazer um filme de verdade, no seu formato tradicional. Que, na verdade, era um projeto que eu tinha 2 anos com a Ana Paula, a gente já vinha desenhando e tentando recursos para efetivá-lo, já tinha 2 anos, e é um projeto que eu já tenho ele ali amadurecendo há 5 anos. Aí acabou que a gente foi contemplado com CART, né, na Secretaria de Cultura do município, na Aldir Blanc, para a produção de Vila de Birros. E a gente acabou de lançar a Vila de Birros. Arrasou, eu assisti, achei lindo, né? Como uma lei, como a Aldir Blanc, fomentou a cultura, a área e o setor, e fomentou essa visibilidade, né, da nossa cultura ali, da galera da vila. Eu assisti, fiquei extremamente emocionada. Parabéns, né? Acredito que vocês tenham tido algumas dificuldades, né, durante a execução do projeto. Se você puder contar alguma coisa pra gente aí. Eu deveria chamar Tobias para ele contar aqui. Porque os abacaxi vinham para cima dele, entendeu? Resolve! Porque era o produtor, o diretor de produção. Mas, assim, é como eu falei, o projeto ele já vinha há 2 anos, né? A gente tentando, ficamos muito felizes quando a gente foi aprovado. Tirou da gaveta.
Tirei da gaveta, né? De verdade. E aí a gente foi, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Dentro desses critérios todos de segurança, até porque a nossa grande preocupação era com os nossos personagens, porque a gente estava conversando com senhoras, idosas, né? Teve mais outros dois personagens que acabaram não entrando no filme, mas que o seu João, que embora ele não tá ainda considerado um idoso, mas tem toda a questão de segurança para ele, para a família, enfim, e para nós mesmos, enquanto realizadores, né? A gente teve que pensar isso, se adaptar, inclusive, eu tenho um método meu que eu gosto de fazer isso com a minha equipe, que eu faço antes da gente gravar um workshop, para trazer as minhas referências fílmicas, narrativas, e para que as pessoas entendam um pouco do que está passando na minha cabeça, do que eu estava querendo, para trocar e também receber da minha equipe. A nossa equipe, a gente compôs ela, não só por uma questão de saber que a galera tem um potencial profissional, mas eu quis também que as pessoas tivessem um afeto pelo território, porque esse filme, ele me é muito caro nesse sentido, né? Ele surgiu também com essa questão. Eu vivi muito na vila, eu vivo muito a vila, já morei, assim, lá na vila, então eu peguei as pessoas que moram ou já moraram na vila para realmente ter essa relação. E a gente teve um protocolo de segurança, a gente teve um treinamento, inclusive, a gente convidou uma bombeira civil que veio nos trazer isso, e a gente trouxe tudo isso para dentro da produção, principalmente, como eu falei, prezando a segurança dos nossos personagens, seus familiares, enfim. Mas foi um grande desafio, porque a gente só tinha 2 meses para fazer tudo. Assim, em termos de pesquisa, eu já vinha fazendo a pesquisa há mais tempo, né? Mas, inclusive, o dinheiro, o recurso demorou a entrar efetivamente na conta, né? E aí, antes disso, quer dizer, a gente começou, na verdade, a produção antes desse deadline, né? Desse start, na verdade, esse start entrou dinheiro, temos tal prazo. Para poder ganhar um pouco mais de tempo em relação com a história, porque o documentário é muito isso, o fundamental do documentário é a pesquisa, né? Fazendo isso antes, e quando chegou o recurso, aí a gente teve que se desdobrar para poder produzir o quanto antes, seguindo toda essa questão da segurança, e depois na pós-produção também foi rolê. Aí, além disso, a gente ainda teve um problema em plena produção. Ou melhor, a gente estava começando a produção. É para contar? Bora! Vamos lá, a gente quer saber os bastidores da Lei Aldir Blanc, porque ela não possibilitou só a Fomento, ela possibilitou várias histórias também. Então, aí, como a gente tinha essa questão do prazo, então a gente desenhou um cronograma bem, assim, que não poderia falhar, né? Então, quando a gente recebeu o recurso, que foi no finalzinho de dezembro, acho que foi dia 30, dia 29 de dezembro, que o dinheiro entrou, pensa no desespero. Aí a gente, agora, tinha 2 meses, né? Ou seja, até o dia 28 de fevereiro eu tinha que entregar o filme pronto. Aí, olha. Aí a gente pegou e fez um cronograma para gravar nos primeiros dias de janeiro. E foi isso mesmo, a gente começou a gravar de janeiro. Dia de janeiro era no domingo. No sábado inteiro, todo mundo já com o cronograma ok, plano de filmagem ok, ordem do dia, todo mundo, né? Fiquei até hospedada lá na vila, morei na vila esses dias, para facilitar a logística. A gente recebe uma ligação da família de uma das nossas personagens, na verdade era a principal, do desenho que eu tinha feito, ela era a protagonista da história, inclusive. Eu ia costurar a história a partir dela, porque ela é a rendeira mais antiga e tudo mais. Aí a gente recebe uma negativa da família, que diz que acha que era mais prudente esperar a vacina, que não sei o quê. E me diz, como é que eu ia esperar a vacina, meu Deus do céu? Que não tinha previsão nenhuma, e eu tinha que entregar o filme dali a 2 meses. Isso na véspera da gravação. Aí eu aí Tobias, e aí, minha amiga, e agora? Eu, mantenha a gravação. Aí ele, mas como? Mantenha a gravação. A gente tinha uma gravação pela manhã, que não dependia dessa personagem, e aí eu fiz manter a gravação do jeito que está, e à tarde a gente transfere a gravação da segunda para o que estava programado para o domingo à tarde, e aí na segunda damos folga para a equipe. Eu vou pensar, vou arrumar uma solução, né, porque como é que eu ia perder a minha principal personagem? E aí fui, né, quase não durmo nessa noite, acho que eu dormi 2 horas.
E aí fomos produzir, aí a gente começou, deu start Nana, e passei a manhã toda gravando lá com os 2 personagens carinhosos, assim, e era a cabeça lá e pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer, né, pra ter de volta a personagem, beleza. E aí na segunda-feira a gente cai em campo novamente, eu com a ajuda de Igor, que colaborou também com a pesquisa, a encontrar uma outra personagem, né, uma outra rendeira, tão antiga, com tanta experiência quanto, e isso eu tava com aquela angústia, né, não posso perder a Avó Maria, cara, tenho que dar um jeito de tê-la, né, assim, sei lá, de convencer a família que, olha, não, a gente vai conseguir fazer de alguma forma que vocês se sintam seguros. Aí a gente consegue encontrar a Lenide, que foi uma graça, foi assim, uma bênção, eu agradeço ao universo todos os dias, que assim, sabe aquelas coisas assim, fecha uma porta, mas se abre uma janela? Pronto, Sim. Aconteceu literalmente com a gente, nessa produção. E aí veio a Lenide, essa fofa, também com muita história, riquíssima, e foi um presente. Aí, pronto, a gente já tinha de volta uma rendeira, né? Aí como é que eu ia ter a Avó Maria? E aí eu fui e tive uma ideia, assim, de chegar para eles e conversar. Olha, vou propor conversar com a Avó Maria do jeito que eu fazia todas as tardes, indo lá ouvir as histórias dela. Porque no momento de pesquisa, a gente se agendou e eu fui várias tardes. Lá ela fica toda tarde, ela bota a almofadinha dela lá fora na calçada, ela mora do lado da igreja da vila, e ela fica fazendo os birros dela, as rendinhas de birros dela, e olhando o tempo passar, as pessoas, ali, né, no momento, da forma que dá, porque antigamente, viu, há mais de um ano atrás, quando a gente não estava em pandemia, ela ficava a tarde toda, assim, mas era lá na associação, que é do lado da casa dela, com todas as outras rendeiras fazendo suas rendas, e segunda a sexta elas faziam isso à tarde. E aí ela teve que ser privada, né? No primeiro momento ela não saía, e depois quando começou a ter um pouco mais de segurança, e ela fazia isso, e a gente ia para lá para conversar. E aí eu fiz essa proposta, eu vou conversar com ela, sim, né? A gente vai gravar desse jeito, assumindo os ruídos, assumindo as coisas que poderiam acontecer de dificuldades técnicas, porque a gente estava num lugar que não era o adequado para gravar, né? Com barulho externo e tudo mais. Mas foi o que eu consegui. E assim, aí a gente conseguiu, né? A autorização. E aí foi assim que Vó Maria não saiu do filme, meu Deus do céu. E aí na montagem a gente tem que fazer aquele quebra-cabeça que é como sempre. E aí também eu ganhei um outro presente, que foi a parceria do Vinícius Soares, que ele entrou para montar comigo, uma pessoa que foi assim, cara, sabe assim, quando você encontra o parceiro, a sinergia, foi muito massa trabalhar com ele, assim. Uma pessoa que realmente, que a montagem é uma coisa muito importante, né, assim, principalmente num documentário. Então, tem que existir o casamento da montagem com a direção, né, para poder realmente fluir. E aí, rolou, foi muito massa, assim, tenho o maior carinho pelo trabalho que a gente conseguiu fazer, e as dicas que ele deu, e as contribuições que ele deu, inclusive, a gente teve que tirar 2 personagens, porque a gente percebeu o quanto que as riquezas das histórias, Cláudia, cada personagem dá um filme, é sério. Eu assisti, eu fiquei muito curiosa por detrás, assim, eu fiquei, meu Deus, mais. Pois é, parece que quando acaba o filme, vai dizer, já acabou, né? Você ficou com essa sensação? Eu tenho essa sensação. Eu tive essa sensação também. Já acabou. Então, seu João dá um filme, Lene dá um filme, Vó Maria dá um filme. E o casal que a gente vai fazer um filme, já tá entrando aí nas organizações. Aí foi uma sugestão dele, e assim, eu achei muito sensível, né? E agradeço. E ficou realmente o melhor para a história que eu tinha desenhado enquanto proposta. Porque o que eu queria? Eu queria trazer para as pessoas o começo, como era esta vila, como é que ela começou. E isso não poderia ser falado por outras pessoas que não fossem os nativos, filhos de nativos, e que viveram esse território sempre. E como eles falam, todos eles falaram, eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu sou saio daqui quando eu morrer. E a vida deles é aquele território, cheio de arte, cheio de riqueza, de vivências, entende? E aí eu queria trazer isso, eu só poderia colocar isso através da fala das vivências de quem vive. Né? Embora eu tenha vivido, e eu ainda tenho uma relação muito próxima, que eu frequento muito a vila, eu não vivi essa vila do começo. Eu não tinha como saber. E eu queria mostrar para as pessoas, para saber, olha como era
Ponta Negra antes? E como foi que chegou a esse lugar que é tão apaixonante que quem chegar lá quer ficar. Eu achei que ficou muito marcado mesmo isso, a questão deles falarem, né, a história oral, de eles contando como é que a vila era, a questão da transformação, né, que a gente pode ver através das palavras, e as fotos que eu achei lindíssimas, porque traz uma visão, um visual, assim, que a gente não sabe, não teve e tudo mais, mas eu também já quero que você me conte quais são os planejamentos de futuro das próximas produções. Então, de Vila de Birros, mente aí, né, que a gente vai virar árvore, espero. Arrasou! A gente consiga aí trazer. Quem sabe um dia Vila de Birros não vire um longa. Quem sabe? Né? Então a gente tem realmente esse plano aí, esse casal que ficou de fora é o nosso próximo projeto, né, Tobias? Só falando, só chamando aí. Tobias acertou tudo aqui já deu afirmativo. Né? Pois é. Então, Vinícius e Tobias estão assim, estão lá daquele jeito que vai fazer essas duas histórias. A gente tem essa e uma outra, que eu não vou dizer de quem é, tá na surpresa. E aí eu tenho outros projetos, inclusive da Aldir Blanc. A gente ganhou também 2 projetos de desenvolvimento, que ficamos na reserva, e quando a reserva foi contemplada, a gente ficou pulando, né? Eu estou bem contente, assim, porque com relação à Fundação José Augusto, nós tivemos 100% de aproveitamento. Todos os projetos que a gente submeteu, a gente foi muito bom nesse sentido, né? Porque foram, justamente essa oficina que eu falei, que eu convidei os colegas, o ano que a Terra tirou férias, que a gente finalizou, aí teve uma aquisição de equipamentos, que foi uma coisa minha, né, da minha empresa, e esses 2 desenvolvimentos de roteiro que são para a longa-metragem, a história de Júlia Medeiros, que é assim uma figura maravilhosa, uma mulher à frente do seu tempo, uma caicoense, uma professora que tem uma história riquíssima. E aí a gente está desenvolvendo esse projeto aí. Aí Tobias também está nele, para variar, inclusive ele é o proponente. Arrasou, Oliver. Essa equipe aí só arrasa. Gostaria de dar os parabéns. Te dar os parabéns, Dênia, por essa garra, por essa força. A gente conversou com o Raildon aqui outros dias e eu vi Raildon dizer que você foi uma grande motivadora, uma grande incentivadora do trabalho que ele tem hoje com relação ao cinema. Te parabenizar demais, te admiro muito, apesar da gente não se conhecer pessoalmente e eu ter lhe conhecido mais através das redes sociais nessa pandemia. Dizer que é isso aí, estamos aqui para colaborar, o Pantin está aberto para as pautas e tudo mais. Tá ótimo. Sim, aí tem Sobrenome Guerra, que é um projeto que eu também estou desenvolvendo há um tempão, porque nasceu de Leningrado, que é a história de Valdete Guerra. E aí a gente quer, em breve, estar aí fazendo esses longas, esses 2 longas, né? Da Aldir Blanc, foram esses presentes. Ah, esqueci um. Diga. Desenvolvimento de roteiro também, no caso aí foi para uma série documental sobre o sistema carcerário feminino. É uma história que a gente vai passar pela vivência de 3 personagens que vivem o sistema carcerário. Uma agente penitenciária, ou melhor, uma policial penal, é assim que eles se denominam. Uma detenta e uma ex-detenta. Então, a gente teve isso também contemplado de Blanc na FUNCAR. E chama-se Liberdade Sem Conduta, esse projeto. Então, só com meninas. Só com meninas. Só sinaliza aí para o pessoal as redes sociais por onde a gente pode ficar por dentro para assistir tudo isso daí, porque, né, uma produção dessa a gente precisa saber onde achar, né, os principais canais de comunicação. Então, a gente tem a Demaré, né, que é meu MEI, minha empresa, Demaré Produções, aí você procura no Instagram e no canal do YouTube também, inclusive Vila de Birros, gente. Não, a gente vai estar. Não, a gente já vai estar saindo quando vocês forem botar o programa no ar. A gente então, aí, mas tem lá a Demaré, vocês seguirem e ficarem sabendo, tanto no YouTube como no Instagram, e as redes sociais dos 2 filmes que eu falei, né? Assista o Ano 2020, que é do filme O Ano que a Terra tirou férias, e Vila de Birros, da Vila de Birros. Esses outros projetos em desenvolvimento, como são desenvolvidos, não tem, né, redes sociais, quando eles estiverem em produção, aí a gente até divulga, principalmente pela Demaré. Acompanha a Demaré porque é o principal, e acompanhe, também pode me seguir, DNF Cruz, porque eu replico, né, no meu pessoal,
essas produções, esses projetos aí. E é isso. Que venham mais Aldir Blanc, que venham mais incentivos públicos que a gente precisa, e a cultura é esse respiro, né? E precisamos sempre. Arrasou, Dênia. Muito obrigada. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui. Até mais. Obrigada a você. E este foi o Mercado Cultural, onde nós entrevistamos a documentarista Dênia Cruz. Se você curtiu essa entrevista, se inscreve no nosso canal pantin.com.br, compartilhe os nossos conteúdos e ative as notificações. O Mercado Cultural é uma realização pantin.com.br, com patrocínio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Ministério do Turismo e Governo Federal.